gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Abra tua Bíblia então em Pedro, capítulo 5, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dar algumas recomendações para os presbíteros, que são os pastores, e na sequência ele coloca nesta carta ainda uma ideia de que esses conselhos não se aplicam apenas para os pastores ou para os presbíteros, mas sim para todos, para os jovens. Ele vai se direcionar aos jovens. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra e que você possa guardar depois no teu coração aí esta mensagem, amém? 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 1, ele fala assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então agora vem o conselho: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém e amém. Quero orar novamente por esta palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, diante desta palavra, eu coloco, Senhor, a minha vida. Eu coloco, Senhor, o meu coração. Coloco a minha mente. Coloco, Senhor, a minha voz. E eu te peço em nome de Jesus que todos esses meus sentidos, ó Pai querido, possam estar, Senhor, curvados, dobrados diante da Tua palavra. E que exclusivamente a Tua palavra venha falar aos nossos corações nessa noite. Para que pessoas possam ser edificadas. E para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o primeiro versículo aqui, Pedro vai falar o seguinte. Ele faz um apelo. Ele faz uma conclusão aqui. A conclusão dele é um apelo. Ele diz assim: portanto, eu apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. A forma que Pedro coloca esse primeiro verso me faz refletir de que, assim como Cristo, sendo Deus, e Ele se esvaziou, Ele se diminuiu, se fez servo para cumprir o desejo do coração do Pai, para cumprir a missão que o Pai deu a Ele. E Pedro agora, ele, de forma semelhante, ele faz o mesmo. Pedro, como todos sabem, era um apóstolo de Jesus Cristo. É alguém a qual Jesus
confiou à igreja, confiou a missão de dar continuidade do trabalho a ser feito, a ensinar a igreja de fazer discípulos. E Pedro agora, ele fala do mais íntimo coração, do seu mais profundo sentimento, mais profundo do seu coração aos pastores, aos presbíteros que ali estão, e ele se coloca no mesmo nível, ele não se coloca como alguém superior, ele não se coloca como o apóstolo de Jesus Cristo que veio para poder ensinar os pastores, mas ele se coloca na posição de pastor, na posição ao qual ele foi chamado por Jesus Cristo para cuidar das ovelhas. Então, quando ele fala assim, e faço na qualidade de presbítero como eles, ou seja, eu me coloco no mesmo lugar do que vocês, né? E como eles também, eu sou testemunha do sofrimento de Jesus. Pedro, ele se coloca como servo de Jesus, e ele é testemunha de que Jesus sofreu, Jesus pagou um preço por alguma coisa, Jesus sofreu por algum motivo. E nós sabemos qual é este motivo. E uma coisa também que faz meus olhos saltar sobre esses textos, sobre este texto, é o seguinte. Ele fala que é como alguém que participará da glória revelada. Pedro, ele vai iniciar esse capítulo 5, no primeiro verso, dizendo que existe uma glória que será revelada. Qual é esta glória que vai ser revelada? Do que Pedro está falando? Eu gostaria de causar esse suspense aqui no início, e lá no meio do texto, no meio nós vamos voltar a esse assunto de que glória que Pedro está dizendo. Pedro, a princípio, ele já está combatendo a falsa glória. Eu posso afirmar o que Pedro não está falando aqui. De que glória que Pedro não está falando. Pedro já inicia dizendo a respeito da falsa glória, do falso sentimento de poder, de posse que alguns pastores, alguns líderes têm sobre as suas ovelhas. Quando Pedro, ele inicia dizendo que ele se coloca como esses pastores, ele se coloca no lugar desses pastores, mesmo ele participando de todos os momentos com Jesus, praticamente todos os momentos do ministério de Jesus, Pedro estava ali perto. Foi Pedro quem viu, sabe, os pães sendo multiplicados, pães e peixes sendo multiplicados. Foi Pedro que participou daquelas algumas pescas maravilhosas, né, com Jesus. Foi Pedro quem caminhou sobre as águas. Foi Pedro que afundou. Foi Pedro que pegou uma espada e cortou a orelha do guarda. Foi Pedro quem traiu Jesus. Foi Pedro quem recebeu o perdão do próprio Jesus em carne e osso, em corpo, sabe, em corpo de glória. Pedro participou de muitas coisas, Pedro podia se orgulhar por muitas coisas, mas Pedro não fez isso. Pedro se coloca como um servo, sabe, como alguém que foi beneficiado pelo mesmo benefício que eu e você nós fomos beneficiados, o benefício da cruz, do sacrifício de Jesus. E no segundo versículo, Pedro vai explicar melhor por que ele está falando a respeito dessa glória que vai ser revelada. E que algumas glórias que os homens, que existe uma tendência aos homens obter, Pedro já está falando, fuja disso, corra disso. Versículo 2, Pedro fala assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Primeira coisa aqui, Pedro está lembrando que Jesus o chamou para ser um pastor, um pescador de homens. E que o resultado desta pescaria não daria ao pescador, ao ganhador, sabe, o título de proprietário, o título de dono das pessoas, dono das coisas. Nós não somos donos de absolutamente nada. O que Pedro está dizendo é o seguinte, a função de vocês é pastorear o rebanho que não é de vocês, que é de Deus. Então, primeira coisa, aos líderes que estão me ouvindo neste momento, vocês devem pastorear o rebanho que não é teu, mas é de Deus, que simplesmente está aos teus cuidados. Nós pastores, nós somos chamados para cuidar do rebanho de Deus. Então, assim como eu sou parte do rebanho de Deus, você também é rebanho de Deus. Então já manda aqui um recado para aqueles que se acham
o dono da vida de alguém, o autor da obra da vida de alguém, se você pensa que você tem a autoria sobre a obra, sobre o ministério, sobre a vida de alguém, eu quero dizer para você que você está errado. Porque as Escrituras dizem que o rebanho é de Deus. Que simplesmente nós somos administradores, nós somos cuidadores. Nós estamos momentaneamente cuidando do rebanho do Senhor. E por sinal, muitos têm feito isso, sabe, com desleixo. E um trabalho muito mal feito, incompleto. Alguns começaram e desistiram em algum determinado momento. Então, antes de você se gloriar por isso, leia o que Pedro fala a respeito disso. Que nós somos cuidadores das ovelhas cujo o Deus, o Todo-Poderoso, é o dono do rebanho. Então, para você que se sente dono das pessoas, você que se sente proprietário de vidas, de ministérios, eu quero dizer para você que você não é dono de nada, assim como eu não sou dono de nada. Nós somos todos dispenseiros, cuidadores, sabe, do rebanho do Deus vivo. E eu jamais querei obter, sabe, tal reconhecimento. O porquê eu vou te explicar daqui a pouquinho. O próprio texto de Pedro vai falar o porquê. O que Deus faz com essas pessoas que se acham donos, proprietários, autores, como se as pessoas fossem donos de alguma coisa. A única coisa que você é dono dos seus pecados, das suas transgressões. A única responsabilidade que você e eu nós temos é dos nossos pecados, das nossas transgressões. O restante, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe por que o seu ministério muitas vezes é fracassado? Porque você tem obtido a glória para você, ao invés de remeter a glória para o Senhor, para o dono de todas as coisas. Desde já eu deixo toda a glória aqui, deste ministério, desta obra, para o Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é o dono do rebanho. Amém? Em nome de Jesus. Está dado o recado. Então Pedro vai falar o seguinte: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E não é por obrigação. Não existe obrigação, mas de livre vontade. Da maneira que Deus quer, do modo que Deus quer. Não faça isso por ganância. Não faça isso por lucro. Não faça isso para você ganhar dinheiro, para você se dar bem. Se quer se dar bem, vai trabalhar. Acorda cedo e vai trabalhar. Você quer se dar bem na vida? Faça isso. Não fique montando em cima dos outros, querendo ganhar dinheiro em cima dos outros. É o que Pedro está falando aqui. O intuito, sabe, o desejo, sabe, a intenção não deve ser este. Se Deus quiser te prosperar através do ministério, que Ele faça. Mas que esse não seja o desejo do teu coração. Que isso não seja o combustível que move o teu coração. Em nome de Jesus. Mas pelo contrário, que o desejo do seu coração seja de servir. Pedro está dizendo aqui, não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Existe desejo de servir alguém? Existe o desejo de servir pessoas? Existe o desejo de servir a Deus? O que Pedro está dizendo aqui, esse serviço aqui, é serviço para as pessoas, não é nem de Deus. Pedro está falando aqui, ó, não faça isso por ganância. Vou voltar aqui, versículo 2. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade. Está falando de pastorear o rebanho de Deus. Então, pastorear o rebanho, pastorear as pessoas. Mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Existe o desejo de servir em você? Existe o desejo de servir as pessoas? Dentro do teu coração, dentro do seu mundo, dentro da sua vida, existe o desejo de servir? Olha o versículo 3 aqui, ó. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Sabe o ditador, o líder ditador? O que Pedro está dizendo é o seguinte: você não precisa ser, Deus não chamou ninguém para ser um ditador, mas Deus chamou você para poder ser exemplo. Você sabe qual é o modelo de liderança que Jesus ele ensina? É o modelo do exemplo. As pessoas vão repetir aquilo que você faz, não simplesmente o que você fala, mas aquilo que você faz. As suas atitudes muitas vezes vai influenciar as pessoas.
Suas palavras nem tanto. Sabe por quê? Porque suas palavras já não tem mais tanta credibilidade. Nós já falamos tanto. Tantas promessas nós fizemos e nós não cumprimos. Tantas coisas nós falamos e nós não honramos aquilo que nós falamos. Então Pedro é bem claro. Não é uma maneira dominadora. Não é um caráter dominador que Deus chamou. Você vai dominar as pessoas. Mas é uma maneira, sabe, exemplar. Uma maneira através da sua vida, do seu exemplo. A obra que Deus fez na sua vida, sabe, pode influenciar que Deus faça também na vida de outras pessoas. Possam fazer com que pode ser que Deus faça, assim como fez na tua vida, faça na vida do outro. E às vezes, através das tuas atitudes, a outra pessoa vai ser ganha, sabe, pelo Evangelho. Me lembro também do conselho que Pedro dá na segunda carta dele às mulheres, que a beleza dela não viesse dos efeitos do seu cabelo, que não fosse, sabe, do seu visual externo, mas que pelo seu procedimento, pelas suas atitudes. Até o camarada que é ímpio, o marido que é ímpio, ele vai ser ganho através das atitudes dele. Pedro está falando o seguinte: este evangelho que vocês estão pregando, que vocês estão vivendo, tem que ser um evangelho prático. Tem que sair da teoria e vir para a prática. Ok? E aqui ele fala que não deve ter, as ações não devem ser como ações de dominadores, mas sim como alguém que transmite através do exemplo da sua vida, sabe, bons ensinamentos ao seu rebanho. Versículo 4, ele fala o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então ele está falando assim para esses líderes: deixa eu falar uma coisa para vocês. A glória que vocês querem ter sobre essas pessoas, vocês não vão ter. Porque essa glória não é de vocês, essa glória é de Deus. A recompensa do líder, a recompensa do pastor, vem de Deus. Ó, presta atenção nisso aqui. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, aqui ele está falando para quem? Para os pastores, para os presbíteros. Vocês receberão a imperecível coroa de glória. Eu me lembro de um testemunho do pastor Russell Shedd, né, que eu ouvi, que quando ele foi homenageado, né, por uma editora, com o seu nome estampado na capa de uma Bíblia, né, onde ele comentou o versículo, praticamente versículo por versículo, texto por texto, história por história da Bíblia. Enfim, foi um trabalho árduo. Ele fala que foi um trabalho muito pesado, um trabalho muito árduo, um trabalho muito intenso. Só que quando ele viu que estamparam o nome dele na capa da Bíblia, o coração dele não se alegrou. Mas daí perguntaram para ele: mas por que, doutor? É uma homenagem ao Senhor pelo trabalho que o Senhor teve de comentar toda essa obra, que imagina você fazer um comentário de uma Bíblia inteira. Ele disse: porque eu esperava a minha recompensa vir de Deus. Eu esperava que a minha recompensa, o reconhecimento não viesse dos homens, mas o reconhecimento viesse de Deus. E ele criou esse ambiente de reflexão, que o que verdadeiramente nós precisamos é sermos reconhecidos pelo Senhor. E muitas vezes nós não seremos reconhecidos pelo homem. E muitas vezes que nós somos reconhecidos pelo homem, o Senhor diz também na sua palavra que nós já recebemos aquilo que nós merecíamos, a recompensa dos homens. Então, entre receber a recompensa dos homens, o elogio do homem, e receber a recompensa da glória do Senhor, eu prefiro receber a recompensa que o Senhor tem para a minha vida. E eu creio que você também, que está me ouvindo, também prefere ser recompensado, ser reconhecido, sabe, pelo Senhor. Que este momento que nós estamos neste mundo, que este momento que nós estamos vivendo aqui, sabe, neste século, sabe, que nós venhamos nos abster, sabe, do desejo de ser reconhecido ou de ter glória, mas que nós possamos, sabe, levar a glória, levar a honra para quem verdadeiramente merece a honra e merece a glória. Esse é o recado que Pedro tem aqui. E detalhe, ele fala que é uma coroa, né, que é imperecível, não vence, sabe, que não perece, que não morre, né, essa coroa que o Senhor tem para as nossas vidas. A recompensa que o homem pode te dar hoje, qual que é? O que você pode ganhar?
O que você, qual que é o presente que você pode ganhar, que você pode levar para a eternidade, meu irmão? Qual que é o mimo, qual que é o presente, qual que é o regalo? O que é que você pode ganhar hoje? Sabe, que tem uma validade eterna, que tem nada neste mundo, não tem prata, não tem ouro, não tem tesouro que tenha validade eterna. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: pastores, presbíteros do Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida, sabe, servos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida, aquilo que vem do Senhor é eterno, sabe, não é ouro, não é prata, é algo que excede todas essas coisas, e é isso que o meu coração deseja, é isso que o meu coração, sabe, aguarda, aquilo que vem do Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para minha vida, ladrão não pode roubar, traça não come, sabe, ninguém fica desejando, não tem inveja, não tem ninguém que pode ficar mirando, sabe, o ferrugem não corrói, é isso que está no meu coração, é isso que eu tenho no meu coração, que eu irei receber do Senhor, amém? E fica aí a dica para todos aqueles que têm desejos, sabe, incontroláveis dentro dos vossos corações. E o versículo 5 é o verso onde eu quero aqui repousar a minha mensagem. Que o eixo da minha mensagem vai girar em torno desse versículo 5. Eu poderia iniciar o texto e expor somente o versículo 5, mas eu coloquei no meu coração que eu deveria expor aqui todo esse capítulo 5. Tá? Então eu poderia pegar só o versículo 5, mas eu quis pegar então todo o capítulo para contextualizar vocês com o que Pedro está dizendo. Sabe? Qual que é aqui qual que é a ideia de Pedro, qual que é aqui a direção que Deus tem dado para Pedro. Versículo 5, Pedro fala o seguinte. Aí ele tira então agora, sabe, a direção das suas palavras dos presbíteros e agora lança as palavras para os jovens, para o povo que ali estava ouvindo. Pedro fala o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Olha só, aquela coisa de você respeitar as pessoas mais velhas. Parece que isso aqui é um ensinamento que vinha dos nossos avós, né? Ensinamento que vinha das pessoas mais antigas. Você tem que respeitar, não fala assim com as pessoas mais velhas. Hoje em dia você não vê mais esse tipo de ensinamento. Sabe, hoje em dia você ouve o quê? Eu não levo desaforo para casa. Não interessa se é velho, se é novo, se é mulher, se é homem, o que é, eu não levo desaforo para casa. Então olha como que os valores estão mudando. E eu percebo que este conselho de respeitar as pessoas mais velhas é algo que vem de Deus, é algo que está aqui registrado nas Escrituras. Não é simplesmente o conselho da vovó ou do vovô ou dos nossos pais, que nós muitas vezes taxamos de careta, mas é um conselho de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos nos sujeitar aos mais velhos. Olha, aqui não é só respeitar, o que nós falamos, tem que respeitar os mais velhos, é se sujeitar. A sujeição, o fato de você ter que se sujeitar a alguém, é muito mais do que você respeitar alguém. Está aqui, claro que existe uma questão de submissão, existe uma questão de subordinação, sabe, de você honrar mesmo os mais velhos, de você respeitar os mais velhos, de você honrar, de você se submeter, de você se sujeitar. E ele continua dizendo aqui o seguinte: sejam todos humildes uns para com os outros. Então existe aqui uma ordenança do Senhor, é uma ordem. Sejam, não é procuram ser, sejam humildes uns com os outros, uns para com os outros. A humildade, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Ao contrário da humildade, que é o orgulho, né? E ele está falando assim que a humildade é uma ordenança aqui do Senhor. Daí agora ele vai cravar aqui uma fala, ou um verso, né, que está na boca de todo mundo. Muitas pessoas falam isso de boca cheia, mas às vezes nem sabiam quem está falando e em qual momento foi falado. Está aqui, ó, quando Pedro diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, olha, isso é sério. Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Onde existe orgulho, existe a oposição de Deus. Deus, ele se opõe ao orgulho.
Deus, ele está fazendo aqui, Pedro está falando que Deus, ele se coloca contra o orgulho. Ou seja, onde existe orgulho, existe a vontade contrária de Deus, existe a negativa de Deus. Então agora você vai fazer uma reflexão aí no teu coração, na tua vida. Aonde existe orgulho dentro da tua vida, você vai lançar fora hoje em nome de Jesus. Você vai pedir para Deus tirar da tua vida hoje. Ou você quer se opor contra Deus, ou você quer que Deus se oponha contra você. Não existe áreas da nossa vida, sabe, que exista um orgulho que Deus esteja reinando. Deus não reina sobre o orgulho. E nós vamos ouvir bastante coisa a respeito de orgulho hoje aqui. Pedro então ele fala que Deus ele se opõe contra os orgulhosos. Mas ao contrário disso, onde existe graça, é porque existe humildade. Então, onde existe orgulho, existe a oposição de Deus. Onde existe humildade, existe graça de Deus. Onde existe humildade na tua vida, ali existe Deus derrama graça. Deus derrama favor. Então, o que você quer para a tua vida hoje? Você quer graça? Ou você quer a oposição de Deus contra a tua vida? É um exercício prático que nós temos que fazer. Nós temos que tirar coisas das nossas vidas hoje. Deus está dizendo isso. Que se você quer que rios de graça fluam na tua vida, é necessário você se humilhar diante de Deus. É o que Pedro vai falar agora, na sequência aqui. Versículo 6, ele fala, portanto, concluindo, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Olha isso. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós humilhamos diante da poderosa mão de Deus, sabe o que Deus faz? No tempo certo, Deus vem, Deus nos exalta. Então é o momento de nós nos humilharmos diante de Deus. É o momento de nós olharmos as nossas misérias e nós chorarmos diante de Deus pelas nossas misérias. É chorarmos pelos nossos pecados. É chorarmos pelas nossas transgressões. Chorarmos pelo nosso orgulho. Chorarmos, sabe, pela toda a altivez que existe dentro das nossas vidas, por toda, sabe, toda picuinha que vem existindo nas nossas vidas, que nós venhamos entregar diante de Deus isso hoje. E que Deus seja glorificado através desse gesto de humilhação. E no momento certo, Deus vai exaltar, Deus vai fazer a graça dele fluir na tua vida de maneira abundante, que você vai se sentir abençoado, que você vai se sentir livre, que você vai se sentir liberto. O orgulho aprisiona a pessoa, você sabia disso? Que o orgulho te aprisiona. O orgulho não faz com que você seja escravo de sentimentos, escravo de pensamentos, escravo de desejos, escravos de bens, escravos de dinheiro. O orgulho faz você... Às vezes você já teve uma... Eu lembro uma vez que eu recebi uma pessoa na igreja que já foi na vida muito bem sucedida. Uma pessoa que tinha barco, uma pessoa que tinha dinheiro. E ela chegou falando para mim isso. Eu já tive isso, já tive aquilo, tive empresa, tive aquilo, eu perdi tudo. E hoje eu praticamente estou despejado da minha casa, estou desempregado, não tenho nada. A pessoa falou isso para mim, abriu o coração dela. Eu não tenho mais nada. Eu perdi tudo. E a mensagem que Deus colocou no coração daquela pessoa naquele momento foi esta mensagem. Eu me lembro como se fosse hoje. A mensagem que foi ministrada ao coração daquela pessoa foi esta mensagem de 1 Pedro capítulo 5. Para que ele se humilhasse diante do Senhor. E no tempo certo o Senhor iria recompensá-lo. Infelizmente essa pessoa não está mais entre nós. Essa pessoa, o Senhor já recolheu ela. Mas antes de Deus recolher esta pessoa, eu pude presenciar Deus exaltando essa pessoa profissionalmente. Deus honrando essa pessoa financeiramente. Deus fazendo essa pessoa ter empresa novamente, honrando seus compromissos, pagando as suas contas, vivendo de uma maneira boa, digna. E eu pude ver com os meus olhos esta palavra se cumprindo na vida de um irmão meu. Sabe, de uma pessoa muito querida por mim, que hoje está com o Senhor. Então, quando nós
estamos diante de um texto como este, nós não podemos relativizar e pensar que isso não acontece, não. Isso é uma verdade. E se está escrito, é a palavra do Senhor, nós temos que tratar como uma verdade absoluta. Sabe, não importa se você perdeu, o que você perdeu na tua vida. Nós estamos num momento de crise, eu acredito que isso é muito contemporâneo. Talvez você tenha perdido o teu emprego. Talvez você que está me ouvindo aí, você perdeu algum status na sua vida. Você tinha um emprego bom, você tinha, sabe, um cargo bom, você tinha visibilidade, você perdeu. E você agora não quer, sabe, recomeçar a tua vida. Você tem problema em recomeçar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não tenha problema com o recomeço. Se for necessário você voltar lá do início de tudo, volte no início de tudo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei numa companhia, uma empresa, onde quando eu saí dessa empresa, eu tinha um cargo de liderança, um cargo de chefia nessa empresa. E eu saí, fiquei um tempo desempregado, me submeti a serviços, né, simples, serviços como lavar carro na rua, né, junto com meu primo. Eu fui lavar carro na rua porque eu não podia, minha filha acabou de nascer, eu tinha que arrumar dinheiro para poder pagar as contas. E eu me submeti ao que apareceu, eu fui lá lavar carro na rua, junto com meu primo. E um dia Deus usou uma pessoa, né, para poder me abençoar com uma vaga de emprego. E falou, ó, eu tenho uma vaga para você. E toda vez que eu lembro disso, sabe, existe uma gratidão muito grande no meu coração pelo Ulisses, né, se essa mensagem chegar aí, eu sou grato a Deus, Ulisses, pela sua vida, que é um gerente que eu tive. E ele falou, eu tenho uma vaga aqui, não é uma vaga, não é um cargo de chefia, não é cargo de liderança, mas é uma vaga boa que você vai ser colocado no mercado. Não vou conseguir pagar para você aquilo que você ganhava na outra empresa, mas você vai ser recolocado no mercado. Você aceita? Ele falou, aceito. Ele falou, você tem que vir agora para cá. Essa vaga vai sair agora, eu preciso que você venha para cá. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu não tinha dinheiro, nem dinheiro do meu combustível. Eu não tinha dinheiro de condução para me poder ir lá. E ele então falou para mim assim, não se preocupa, eu vou mandar. Eu falei para ele, me desculpa, cara, eu sei que isso é vergonhoso, mas eu não tenho dinheiro nem para ir aí. E esse camarada foi e falou, não, eu tô mandando um carro te buscar aí. Ele mandou um motorista vir me buscar em São Paulo, me levou lá para Barueri, lá para Alphaville. E depois eu fui, e nessa entrevista de emprego, a pessoa da RH pegou a minha carteira, ela disse assim, Alcides, eu tô vendo aqui que você tinha um cargo de chefia, né, um cargo de liderança na empresa. E a vaga que eu tenho aqui é uma vaga de operação, uma vaga que você vai trabalhar, você vai, né, trabalhar no sentido de botar a mão na massa. Eu falei para ela assim, eu não tenho problemas com o recomeço. Se você voltar algumas páginas na minha carteira, você vai ver aonde que eu comecei nessa empresa anterior. E você vê que eu fui galgando, fui conquistando algumas posições através do meu trabalho, através do meu comprometimento, através da minha integridade profissional. E a pessoa falou, ok, a vaga é sua, você está contratado. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho problema com o recomeço. Sabe, eu não tenho problema de se precisar me humilhar, eu me humilho, não tenho problema. Mas será que todo mundo tá pronto, tá nesse ponto? Se Deus fizer algo na tua vida hoje, você tiver que começar do zero de novo, você está pronto para começar do zero de novo? Se você não estiver, esteja. Comece a preparar o teu coração, peça para o Senhor preparar o teu coração, para que você venha se preparar para isso. Sabe por quê? Porque Deus ele tem desejo de quebrar todo o orgulho dos nossos corações. Se tem uma coisa que Deus não admite nele de nós, é um coração empedrificado. Um coração, sabe, um coração orgulhoso, um coração de pedra. Eu me lembro que o profeta Ezequiel disse que Deus tiraria um coração duro e colocaria um coração de carne. Um coração onde ele iria tratar. Então eu quero hoje profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus toque no teu coração. Que Deus quebre o coração orgulhoso que existe dentro de você. Que onde houver orgulho na tua vida, que Deus quebre em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer fazer festa no teu coração. Deus quer que alegrias sejam produzidas dentro do teu coração. Mas como é que Deus vai produzir alegria no teu coração, sendo que o seu coração é um coração duro, um coração orgulhoso? Portanto, em nome de Jesus, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo.
Provérbios capítulo 16, versículo 18. Está escrito: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Um coração orgulhoso, um espírito orgulhoso, ele está já precedendo a sua queda, a queda do orgulhoso. Quando você vai ver uma pessoa orgulhosa, você pode contar os dias que a queda daquela pessoa está por chegar, está por vir. Então, o orgulho precede a queda. Está aqui, escrito em Provérbios capítulo 16, 18. Provérbios 16, 5 fala assim. Provérbios 16, 5 fala: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. E fala assim: e é evidente que este não ficará impune. Então todo orgulhoso, ele vai provar, sabe, da ira, ele irá provar, sabe, do resultado do orgulho. Não vai ficar impune. Jó, capítulo 16, versículo 15, olha o que Jó fala: eu costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. A pele escamosa, a pele leprosa de Jó, ele costurou um pano de saco na sua pele e fala: junto com esta vergonha eu enterrei o meu orgulho no pó. Sabe, o que é que traz orgulho? É momento de nós nos quebrarmos diante, nos aquebrantarmos diante de Deus. Momento de nós vestirmos uma roupa de humildade, de nós costurarmos no nosso corpo, sabe, uma veste de humildade, e pegar este orgulho e lançar no pó, e lançar na terra. Sabe, é momento de nós desfazermos o topete, de nós tirarmos a maquiagem, de nós lançarmos diante de Deus quem verdadeiramente nós somos. Olha aí essa praga que está invadindo a terra, este vírus que está mostrando que não existe classe social, que não existe dinheiro, não existe absolutamente nada que possa te livrar deste vírus. Nós somos pó, e do pó, e para o pó nós voltaremos. Portanto, em nome de Jesus, o Senhor está nos alertando para que nós venhamos vestir uma veste de humildade, para que nós possamos também um dia vestirmos uma veste de glória diante de Deus. Está escrito nas Escrituras que aqueles que se fizerem participantes da vergonha ou do sofrimento de Jesus serão aqueles que serão participantes da glória de Jesus. Se você não for participante da vergonha, da morte de Jesus, você não será participante da glória de Cristo. Amém? Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha isso. O orgulho do ser humano é que vai matar o ser humano. O ser humano morre pelo seu orgulho. O orgulho faz com que o ser humano pereça. Ele encontre a ruína. Mas o humilde de espírito obterá honra. O que você está esperando, meu irmão, para se humilhar diante de Deus? O que você está esperando, meu irmão e minha irmã, para se lançar diante dos pés de Cristo e dizer: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, Senhor, eu quero servir os meus irmãos. Quero ter prazer em servir os meus irmãos, porque eu entendo que quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo ao Senhor. Esses dias eu vi um post no Facebook que me fez refletir. Eu não sei qual foi o propósito que a pessoa que postou tinha, quando colocou assim no post, que os pássaros são alimentados, Deus coloca o fruto para que os pássaros
venham ser alimentados. Mas as pessoas, os pássaros tinham que ir até aquele local para ir comer. Ou seja, pelo que eu entendi se você quer comer, você tem que sair daí onde você está, você tem que ir lá buscar a comida. Que Deus ajuda, aquele ditado, sabe? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acho que é isso, né? O sentido do post. Mas eu fico vendo, eu concordo. As pessoas têm que trabalhar, têm que ir atrás do seu sustento. Em parte, sabe, essa reflexão é verdadeira. Mas sabe o que eu penso? Do que o mestre me ensinou. Meu mestre me ensinou que ele teve fome e ninguém deu para comer. Ninguém deu nada para ele comer. Ninguém deu nada para ele comer. Ele teve sede e ninguém deu nada para ele beber. Ele teve frio e ninguém deu nada para ele vestir. Aí nós perguntamos para o nosso Senhor: quando, Senhor, eu fiz isso? Quando foi, Senhor, que o Senhor apareceu para nós pedindo comida e nós não demos, pedindo bebida e nós não demos, pedindo algo para se cobrir, para se aquecer e nós não demos? E o mestre diz assim para nós: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isto para um dos meus pequeninos. Sabe, aquilo que você tem feito, meu irmão, em prol do teu irmão, não importa. O mundo fala: esse cara é preguiçoso, esse cara é vagabundo, esse cara não merece, esse cara tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Se ele é vagabundo, ele tem que tomar vergonha na cara e deixar de ser vagabundo. Tudo isso é verdade. Mas na posição de cristão que eu e você nós somos, nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer. Aquilo que tem que ser feito. Se necessário, nós temos que dar o que comer e não questionar. Se necessário, nós temos que dar de beber e sem questionar. Se necessário, nós temos que dar o que vestir e sem questionar. Porque quando nós fazemos para essas pessoas, nós estamos fazendo para quem faz para Cristo. Amém? Então, isso é humildade. Isso é humildade. Sabe? Isso é humilhação. Isso é você lutar contra o seu ímpeto, contra os seus princípios de meritocracia, que muitas vezes tem que ser assim. Só tem que merecer as coisas. Né? Nós estamos num país capitalista, um país cada vez mais capitalista, e nós ouvimos isso. Que as pessoas têm que fazer por merecer, têm que trabalhar, acordar cedo, beleza. Eu sou a favor disso. Mas existem pessoas que elas merecem a misericórdia. Você imagina se Deus olhasse para nós e falasse: não, vocês têm que praticar as obras para poder ser salvos. Vocês têm que ter boas obras, senão eu não vou salvar vocês. Vocês têm que trabalhar aí para vocês serem salvos, senão eu não vou salvar ninguém. Vocês são tudo mentiroso. Deus não faz isso com a gente. Pelo contrário, nós somos salvos pela graça. Um favor que Deus nos deu. E tudo aquilo que nós fazemos hoje é resultado daquilo que Deus fez por nós. Entende? Deus fez um favor por nós. Nós fomos agraciados por Deus. Então agora nós somos condicionados. Nós temos a condição de poder fazer pelos outros. Amém? Então, lembra disso. Tá? E o último versículo aqui, a respeito do orgulho, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Fala: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Presta atenção nisso aqui, você que está me ouvindo aí. Ó. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Ele fala que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Às vezes você fala: puxa vida, eu comecei algo errado. Eu comecei de uma maneira errada. Sabe o que o sábio está dizendo aqui? Que o fim é muito mais importante do que o começo. Se você não começou ainda, comece certo e termine certo. Mas se você começou e a maneira que você começou não foi uma maneira, sabe, como Deus queria que você começasse, calma, não desista. Sabe, ainda há chance de consertar. O sábio está dizendo aqui que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. É melhor do que o começo delas. E o paciente, a pessoa que exerce paciência, essa pessoa é muito melhor do que a pessoa que é orgulhosa. Então, vamos trocar o desespero, sabe, pela paciência. A humildade, sabe, vamos trocar o orgulho pela humildade. Porque Deus vê melhor. Deus age de forma abundante sobre a vida dos misericordiosos, sobre a vida dos servos, sobre a vida daqueles que
são humildes, sobre a vida daqueles que são pacientes, sobre a vida daqueles que, sabe, que colocam desejo de terminar as suas vidas, terminar as coisas bem, de uma boa maneira. E vamos voltar agora para o texto aqui de 1 Pedro. Versículo 7, então, depois que ele fala no versículo 6 que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ele venha nos exaltar no tempo certo. Ele vai dar um conselho que também está na boca de todo mundo, esse conselho, mas muitas pessoas nem sabem quem está falando isso, em qual contexto é. Está aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem diante dele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lembre o que o sábio disse? Que o paciente é melhor do que o orgulhoso. Então, espera com paciência no Senhor. Sabe, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ser paciente é melhor. E por que nós seremos pacientes? Por que nós lançaremos diante dele toda a nossa ansiedade? Porque nós sabemos que ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. E agora Pedro já vem para as considerações finais, para as alertas finais. Não, sabe, essas considerações finais não deixam de ser tão importantes como as primeiras considerações que Pedro fez aqui. Pedro deu todas essas orientações e ele continua agora trazendo uma questão espiritual. Quando ele fala assim, sejam sóbrios e vigiem. Então, existe sobriedade, ele exige de nós sobriedade e vigilância. Para quê? Porque o diabo, que é o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele fala, seja sóbrio, fique esperto, sabe? Trabalhe no campo da racionalidade, seja um ser racional. Esteja sóbrio, vigie, fique esperto, abre os olhos. Porque o diabo, que é o verdadeiro inimigo de vocês, quem que é o inimigo de vocês? É o diabo. Tá? Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seus irmãos, não é o irmão da igreja, é o diabo que é o teu inimigo. Tá? Não é quem fala mal de você. Esse não é teu inimigo. Ele está sendo usado pelo seu inimigo, mas ele não é seu inimigo não. Tá bom? É aquele que fica atormentando a tua vida, aquele que fica dando palpite na tua vida para te deixar para baixo. Esse cara não é teu inimigo, não. Ele está só sendo usado pelo inimigo. Mas ele não é teu inimigo, não. Ora por ele. Tá bom? Ora por ele. Eu tenho feito isso por alguns aqui que tem atormentado a minha vida. Eu tenho orado. Sabe? Para que ele pare de ser usado por esse diabo. E que ele volte a ser usado por Deus. Tá bom? Ou que ele comece a ser usado por Deus, não sei. Quem sabe é Deus. Então ele fala o seguinte, que o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o diabo está lá rugindo ao nosso lado, louco para devorar, louco para poder comer a carne fresca. Daí agora Pedro vai falar no versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Então vocês não estão sozinhos, meus irmãos. Você não está sofrendo sozinho, não. Vocês devem resistir como todos estão resistindo. Vocês devem permanecer firmes na fé como todos estão permanecendo firmes na fé. Devem estar permanecendo firmes na fé. Vocês devem saber que existem várias pessoas em vários países no mundo todo que estão passando pelo mesmo sofrimento. Versículo 10, Pedro fala, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha qual foi a graça. Olha qual é a glória que Pedro está se referindo no primeiro versículo. Ele fala, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. A glória que está reservada a nós é a glória de Cristo Jesus. Então a glória não é nossa, a glória é de Cristo Jesus. Nós vamos ser participantes desta glória. Toda a glória que Jesus tem, nós seremos participantes dessa glória. Ele fala, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, depois de todo esse sofrimento, depois de tudo isso que nós estamos passando aqui, sabe o que vai acontecer?
Deus irá nos restaurar, Deus irá nos confirmar, Deus nos dará forças e nos porá e nos colocará sobre firmes alicerces. Olha isso, gente, que coisa linda. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Esta é a promessa do Senhor, que é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem confirma, é o Senhor que é o dono da igreja, é o Senhor que é o dono de cada um de nós, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos firma sobre firmes alicerces. E no versículo 11 ele conclui dizendo assim: a Ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. Amém, igreja. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. No fundo do meu coração, eu espero que Deus tenha falado no fundo do teu coração.